Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão nesta terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023, o último dia do mês de janeiro do ano de 2023. Se é o último dia, sabe o que isso significa, nação? Significa que amanhã nós temos a abertura do Mundial de Clubes da FIFA com um jogo entre Al Ahly e Auckland City. Você vai perder? Eu não vou não, 16 horas lá no Sport TV, eu estarei ligadinho nesse jogão de bola que abre o Mundial de Clubes. Eu falei no outro vídeo para vocês que o Real Madrid perdeu uma peça importante para o Mundial. Vocês já conferiram? Não? Então dá um pulinho lá no Fla Nação VB para vocês verem que o Real chega para o Mundial desfalcado. Mas sabe quem chega desfalcado? O nosso canal, quando você não deixa o seu like. Então eu tô te pedindo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha os nossos vídeos nas suas redes sociais, nos seus grupos de Telegram, de WhatsApp, fala pros seus amigos aí da sua rua, da sua escola, do seu bairro, sobre o Fla Nação VP, do Resenha Rubro-Negra, aí eles ficam sabendo da existência dos canais, vem aqui, dão uma conferida, quem sabe eles gostam e acabam ficando aqui conosco, nação. Seguinte, gente, vocês estão vendo bem aqui, ó, Mengão Queridão fazendo o último treino antes de enfrentar o Boa Vista. Mengão Queridão treinou hoje pela manhã no Ninho do Urubu para poder enfrentar a equipe do Boa Vista amanhã. O jogo é às 21h10, nação. E o Vitor Pereira definiu que vai levar o elenco principal para esse jogo. Então nós teremos Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, todo mundo disponível para o técnico Vitor Pereira. Mas ele deve começar o jogo com uma equipe mesclada, que nós devemos ter aí o Felipe Luiz, o Eric Pulgar, o zagueiro Pablo, o Fabrício Bruno, o Mateuzinho, como titulares dessa equipe. A possibilidade também de testar o Matheus França na vaga do Arrascaeta, que é uma vaga que eu vou te falar, é impreenchível no Mengão Queridão, né? 4 anos já, estamos indo para a 5ª temporada sem um substituto para o Arrascaeta. Sorte para esses jogadores e a carga pesada mesmo, os Bronco devem entrar no decorrer da partida nesse jogo contra a equipe do Boa Vista. É importante salientar também que o técnico Vitor Pereira gostou muito de um determinado jogador do Mengão Queridão e tirou ele da reserva para colocá-lo entre os titulares. Eu estou falando do Ayrton Lucas, meus amigos e minhas amigas rubro-negras. O Ayrton Lucas, para o Vitor Pereira, trata-se de um homem de confiança, um jogador que consegue ser uma válvula de escape para o Flamengo por ser muito ofensivo, muito veloz e tem uma precisão nos cruzamentos absurdas. Ele tanto consegue cruzar com a perna canhota pelo lado esquerdo, como ele consegue também puxar para dentro e cruzar com a perna direita. Parece até eu, nos meus tempos de meia esquerda, no Flamengo, só que daqui da minha cidade. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês. Vou lá filmar no campo do Flamengo, tá? Tricampeão da cidade lá. Mas enfim, o Ayrton Lucas conquistou a confiança do técnico Vitor Pereira e hoje ele é considerado um dos titulares absolutos da equipe rubro-negra. Vocês acham que o técnico Vitor Pereira acertou nessa? De passar o Ayrton Lucas para titular e deixar o Felipe Luiz no banco de reservas? Ou você acha que não, que o Felipe é melhor, que o Felipe daria mais inteligência, mais experiência para a equipe rubro-negra e, portanto, deveria ser o titular da equipe? Coloca aí nos comentários que o interessante nos canais é ver a opinião de vocês. Sem a opinião de vocês, nada vale a pena, tá? Seguinte, nação, o Flamengo tentou, sondou, conversou com vários clubes para conseguir alguns jogadores. Dentre esses jogadores que o Flamengo tentou, foi o Facundo Pelistri, uruguaio do Manchester United. Eu nunca fui muito fã do futebol do Facundo Pelistri, não. Mas antes tudo que nada, né? Então, eu estava até torcendo o Facundo Pelistri vir. Só que eu já tinha avisado a vocês que tinha uma certa dificuldade do Flamengo conseguir convencer o Manchester de emprestar o jogador. Primeiro, porque o jogador queria permanecer na Europa. Ele até aceitava ser emprestado, mas queria ficar na Europa. Segundo, que o Manchester queria emprestá-lo para a Europa. Sabe por quê, gente? Porque esses jogadores, os clubes acham que eles já evoluíram, que tinham que evoluir para a América do Sul. Então, quando eles querem uma evolução maior, eles pensam em emprestar para outro clube europeu. Olha o caso do Reinier.
O Reinier não conseguiu render no Real Madrid, não foi bem desde que saiu do Flamengo, mas o Real Madrid jamais pensou em reemprestá-lo para o Flamengo. Todas as vezes que isso foi falado, o Real foi lá e emprestou ele para algum clube europeu, para ver se ele conseguia evoluir dentro da própria Europa. E foi isso que aconteceu com o Facundo Pellistri. O Manchester preferiu ficar com o jogador, estudar o jogador por esse restinho de temporada que vai até o meio do ano, e só no meio do ano os caras vão decidir o que fazer com ele. O técnico também foi a favor da permanência do Facundo Pellistri. Então vocês podem riscar mais um jogador da lista de especulações para vir reforçar o Flamengo. E isso exemplifica muito aquilo que eu falei hoje não, ontem, né, na hora do almoço, da dificuldade que o Flamengo vai ter agora que a janela de transferências nas principais ligas da Europa fechou. Porque qual clube vai dispor de um jogador sem poder contratar outro no meio da temporada? Eles estão literalmente no meio da temporada. Então, se o Flamengo algum dia teve a estratégia de esperar a janela fechar para não ter a concorrência de clubes europeus, sei lá, acho que esse tiro pode ter saído pela culatra, pode ter sido um tiro no pé, porque dificilmente grandes clubes vão liberar jogadores sem poder repor as suas saídas. Então, para o Mundial de Clubes, é zero chances de chegar a algum reforço no Flamengo. Para depois do Mundial de Clubes, a chance não é zero, não. Mas é bem difícil e bem complicado o Flamengo conseguir um reforço para esse primeiro semestre. Ainda mais se não botar a mão no bolso e tirar uma grana pesada. Que, por falar, Rodolfo Landim falou de uma grana pesada aí que seria custosa para o Flamengo. Ele voltou a falar de estádio. Dessa vez ele falou para o GE, portal da Globo para cobrir esportes. O mandatário rubro-negro disse que para construir um estádio do Flamengo, eles avaliam que fosse necessário gastar cerca de 2 bilhões de reais. Deve ser um projeto muito doido. Deve ser uma coisa do outro mundo, que a gente vê tanto clube aí na América do Sul, até fora do Brasil também, construindo grandes estádios com 400 milhões, 500 milhões, estádios bacanas. Vocês podem dar uma olhada no estádio do Peñarol, custou baratinho e é um estádio maravilhoso, muito bonito. O estádio que o Flamengo está querendo para si tem a grandeza financeira que demanda o Clube de Regatas do Flamengo, né? 2 bilhões de... Cara, dava para contratar o Cristiano Ronaldo por 2 temporadas, velho. Cristiano Ronaldo fechou lá com o Nasser por 1 bilhão por temporada. 2 bilhões, velho. É dinheiro demais. 2 temporadas Cristiano Ronaldo. Mas, enfim, essas histórias de estádio sempre saem depois de um fracasso contundente do Flamengo, né? Ter perdido a Supercopa do Brasil para o Palmeiras foi considerado por muitos torcedores rubro-negros um grande fracasso. E aí começam a sair essas notícias de estádio para cá, estádio para lá, estádio para cá, estádio para lá. E a gente que não é bobo nada, a gente repercute, né, essas informações, que afinal de contas foi o maior dirigente rubro-negro que falou, mas a gente sabe muito bem que as coisas não vão rumar para o lado da construção do estádio próprio, até porque essa diretoria tem a intenção de ficar com o Maracanã pelos próximos 30 anos. Então, assim, já me iludi com o estádio, confesso para vocês. Desta última vez eu me iludi com o estádio, mas não me iludo mais não. Foi a última vez que eu me iludi com o estádio. Você acredita que o Rodolfo Landim, ainda na sua gestão, possa construir um estádio de 2 bilhões de reais, Mengão queridão? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Agora é o seguinte, nação. Da onde vem o dinheiro do Flamengo? É o que perguntam os paulistas, caras de pau de época em época, né? Porque todo mundo sabe de onde que vem o dinheiro do Flamengo. Vem aqui, ó, da nação rubro-negra, vem do consumo de material esportivo original, vem do consumo de bilhetes para ir no Maracanã ou em qualquer lugar do Brasil que o Mengão vai jogar, do Brasil e do mundo, vem do sócio-torcedor, vem de tudo quanto é lugar, mas sempre provido pela nação rubro-negra. O Flamengo não tem mecenato, o Flamengo tem torcida, tem nação. E é a nação que sustenta tudo que acontece no Mengão queridão. A grana vem também dos patrocinadores, mas a gente só tem patrocinadores porque a nação rubro-negra consome tudo que o Flamengo está envolvido. Tem o escudo do Flamengo, a nação compra, é ou não é? E isso transforma o Flamengo simplesmente na equipe que tem o maior patrocínio master do Brasil. Eu vou mostrar para vocês o top 10 das equipes que tem
os maiores patrocínios Masters. O Mengão Queridão, obviamente, está em primeiro lugar com 32 milhões. O patrocinador Master do Flamengo é o Banco BRB. Faço questão de falar sobre o patrocinador Master do Flamengo, porque ele ajuda o Flamengo pra caraca, dando 32 milhões de reais anuais para o Mengão Queridão. Os outros eu não vou falar, não. Só vou falar que o patrocinador Master do Flamengo é o BRB. Os outros eu não falo, não. O Palmeiras vem na segunda colocação com 30 milhões, mas a gente sabe, apesar de eu não falar o nome do patrocinador do Palmeiras, que tem interesses políticos, por isso os caras pagam esse valor absurdo aí pela camisa do Palmeiras, que não vale nem 15, né? Na terceira colocação vem o Botafogo, com 27,5 milhões. Esse merece destaque. Esse merece destaque. Eu estava vendo uma lista dos clubes com mais títulos no Brasil. O Palmeiras é o líder com 23, o Flamengo é o vice-líder com 22, aí o São Paulo está na terceira colocação com 18, e o Botafogo é o último com 3 títulos, tá? Contando títulos nacionais e internacionais, regionais não, nacionais e internacionais. O Palmeiras tem 23, o Flamengo tem 22, o São Paulo tem 18 e o Botafogo tem 3. Então o Botafogo está aqui, na terceira colocação, com os maiores patrocínios Masters, é uma coisa, assim, de aplaudir o trabalho da equipe de marketing dos caras lá. O Cruzeiro vem aí logo depois, na quarta colocação com 25 milhões de reais de patrocínio. O São Paulo na quinta colocação com 24. O Vasco, que ontem fez história em Cariacica. Parabéns, Vascão. Parabéns. Aí começou o ano, ó. Hein, Wesley? Vascão começou, ó. Tinino, hein, irmão? Vascão vem com tudo esse ano aí. Perderam por Volta Redonda em Cariacica por 2-1. Foi a 10ª vez na história do Campeonato Carioca que o Voltaço ganhou dos viceínos. Sensacional. Bom, Corinthians, que é uma vergonha, está na 7ª colocação com 20 milhões. Um time que tem a torcida que o Corinthians tem, quase 35 milhões de torcedores. Não conseguiu um patrocínio Master decente. Ficar atrás do Botafogo. Terrível. O Bahia vem na 8ª colocação com 19 milhões de reais. O Atlético Mineiro, quebradaço, vem aí na 9ª colocação com 16 milhões de reais. E os primos rico e pobre lá do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, estão colados aí na 10ª colocação com 13 milhões de reais em patrocínio máximo. Eu vou até falar do Grêmio e do Inter, tá? O Grêmio e o Inter são patrocinados pelo mesmo banco, um banco lá do Rio Grande do Sul, tá? Ele patrocina os dois rivais. Surpresa para alguém o Flamengo tá no topo? Para ninguém, né? Para ninguém. E esse ano nós precisamos conquistar 2 títulos para a gente ser o clube mais vencedor do Brasil. Aliás, 3, né? Porque Palmeiras está com 23, não, 2 mesmo, né? 23 contra 22, 2 títulos, a gente vai para 24 e Palmeiras fica com 23 títulos. Agora o Botafogo, ser considerado um clube grande, tendo ganhado apenas 3 títulos nacionais / internacionais, é dureza. Agora vocês viram o que aconteceu com o Daverson? O Daverson, toda vez que eu escuto falar no Daverson, eu me lembro daquela música no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, não era assim o nome do irmão do Zezé? Pois é, o Daverson tá jogando no Cuiabá atualmente e ele fez uma graça lá no Cuiabá. Ele postou nas redes sociais dele, torcendo para o Palmeiras, debochando do Flamengo. O que o Cuiabá fez? O Cuiabá ficou pé da vida com ele e multou o jogador. E o jogador tá brabo demais com o Cuiabá e quer rescindir o contrato. Só que aí o Cuiabá não abre mão de receber a multa em caso de rescisão. E como o Daverson não tem dinheiro para pagar a multa, tá esse imbróglio lá no Cuiabá. Pô, Fabrício, quem é Daverson? Por que você tá falando do Daverson? O que isso tem a ver com o Flamengo, velho? Vou falar que tem tudo a ver com o Flamengo. Sabe por que o Cuiabá não gostou da gracinha do Daverson? Porque o Cuiabá foi fundado por um dos grandes rubro-negros que eu tive o prazer de ver assim, ó, jogando de pertinho. O Gaúcho. O Gaúcho fundou o Cuiabá. Então o Cuiabá tem raízes rubro-negras e os caras, apesar do Gaúcho já ter nos deixado, fazem questão de manter essa raiz rubro-negra. Então o Daverson fez gracinha, o Cuiabá cortou o salário dele, multou ele e ele tá tiririca da vida com essa situação, querendo a rescisão contratual, mas se fizer, vai ter que pagar a multa. Agora, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Você já se inscreveu
já deixou o like? Que aqui o nosso canal não é o Cuiabá para aplicar multa em vocês. Mas eu ia ficar tão feliz se você desse o seu like, se você se inscrevesse, se você contasse para seus amigos do Fla Nação VP, do Resenha Rubro Negra. Dá um prazer danado fazer os vídeos para vocês falando de Mengão Queridão. E é muito mais prazeroso quando eu vejo vocês nos ajudando a crescer. Então ajuda a gente. Olha, eu falei do Michael no meu último vídeo, tá? Lá no Fla Nação VP. Expliquei alguns detalhes, alguns pormenores, mas eu vi agora na imprensa árabe uma situação sobre o Palmeiras com o Michael. Segundo a imprensa árabe, o Palmeiras teria oferecido 5 milhões de dólares ao Al Hilal para liberar o Michael. Comprar o Michael. Só que o Al Hilal respondeu neca de Tibiriba. Não vão vender o Michael agora. Os caras têm Mundial de Clubes para disputar, tem o final da Copa da Arábia Saudita para jogar, tem muita coisa acontecendo. Os caras vão segurar o Michael até o meio do ano. Pelo menos é isso que a imprensa árabe fala sobre a situação do ex-atacante rubro-negro. Agora, se você quiser saber se ele tem condições de vir para o Flamengo ou não, aí eu te recomendo que vocês assistam o vídeo que eu lancei às 17 horas, lá no Fla Nação VP. Valeu? Nação, muito obrigado por me receber na casa de vocês mais uma vez, no celular de vocês, no trabalho de vocês, onde quer que vocês estejam. Muito obrigado mesmo, eu fico muito honrado, muito feliz, muito satisfeito de poder todos os dias conversar com vocês. Vocês têm um valor que vocês não têm noção dentro do meu coração. Tamo juntos, nação, tamo juntos sempre. Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.